A água é o insumo mais negligenciado da nutrição nas fazendas. É o insumo mais importante da nutrição dos animais. A água é o elemento que, de fato, potencializa o consumo dos animais. Fala, meu povo! Bora para mais um encontro semanal. A gente está aqui toda semana falando de pecuária. E se você não me conhece ainda, eu sou o Marcos Morandim, médico veterinário. E aqui nessa jornada nossa de encontros e lives, eu te ensino tudo o que uma fazenda precisa fazer para alavancar através do seu trabalho de médico veterinário. Nós falamos até hoje várias vezes de nutrição, reprodução, sanidade e gestão. São os 4 pilares que qualquer atividade precisa olhar. Qualquer atividade pecuária está solidificada, crescendo em cima desses pilares e muitas vezes a gente negligencia. E eu trouxe para vocês hoje nessa live, a gente vai falar hoje única e exclusivamente de água. Dentro do pilar nutrição, a água é o mais importante. A água é o insumo mais negligenciado da nutrição nas fazendas. É o insumo mais importante da nutrição dos animais. E a gente vê que parece que todo mundo esquece dela. Então, senta aí, se acomoda, pega um tereré, toma um café, uma Coca-Cola, pega água, vamos falar de água. Começa a refletir aí, começa a pensar, começa a trazer para a mesa, para esse bate-papo nosso, a importância da água. E o que você acha da importância da água? Não, a água é fundamental. O animal não aguenta 3 dias sem beber água, ele morre. Pois é. Só que ele aguenta muito tempo bebendo água suja. E o que de fato isso pode trazer de complicações. E vamos tentar resolver esse problema, vamos tentar ajeitar isso daí na fazenda. Gente, água é negligenciado porque é muito comum. A gente precisa olhar da água. Quando nós compomos uma dieta, seja de terminação para vaca de leite, seja qualquer dieta, tá? Com pastagem, a água entra como um ingrediente. E aqui eu já vou entrar no principal ponto. Um bovino come se ele beber água. A água é o elemento que, de fato, potencializa o consumo dos animais. E ele ingere água através do pasto, através da silagem, através dos volumosos e através do bebedouro. É muito engraçado quando nós falamos de água na pastagem. Vou trazer uma ideia para vocês, me ajudem com essa daí. Veja se eu sou claro. Toda vez que nós formulamos uma dieta, nós sempre calculamos em matéria seca. Você já ouviu falar de matéria seca? Matéria seca nada mais é do que eu excluir 100% da concentração de água nos alimentos e calculo aquela composição nutricional com base em matéria seca. Porque, de fato, é a matéria seca dos ingredientes que vão nutrir aquele animal. Só que eu não excluo a necessidade do bovino ingerir água. Por exemplo, um pasto, uma braquiária, nossa, braquiarão, olha que trem bom, verdinha, olha, tá uma alface gostosa. Ela tem 80% do seu peso. Se você cortou o capim, tem 1 quilo de braquiária. Ela tem 80% de água e 20% de matéria seca. Então, trazendo esse contexto, eu acho que é correto nós falarmos que o boi bebe pasto, não come pasto. Um capim verde, ele tem muito mais água do que matéria seca.
Então, por isso que um bovino precisa comer 40 quilos de pasto por dia, porque ele está bebendo pasto. E água não engorda. Porém, a falta dela compromete o desempenho. E quando a gente faz essa correlação água, matéria seca, a gente começa a entender a importância da água para os bovinos. Para o bovino de leite não precisa nem falar, né? Quantos por cento de 1 litro de leite é água? Para um bovino de corte, nós já sabemos que uma água limpa pode trazer um incremento de GMD em até 30%. Já pensou isso? Você sabia que o GMD é um dos principais indicadores e um dos indicadores mais sensíveis com a rentabilidade? Quanto maior teu GMD, maior a rentabilidade. É óbvio que o custo desse desempenho impacta na rentabilidade, mas a oscilação dele impacta diretamente na rentabilidade? É óbvio. Se eu vendo carne, quanto mais eu produzo de carne através de ganho médio diário, ganho de peso médio diário, mais eu vendo. É óbvio. Então, quando eu falo de produzir carne, eu falo de produzir leite, não tem como eu esquecer da água. E é muito comum nós confundirmos água disponível com água acessível e água consumida. O que é água disponível? É um coxo cheio, ou é uma represa, ou é uma cacimba? O que é água acessível? É o caminho que o boi faz para consumir aquela água. Eu tenho barro no bebedouro. O tamanho do meu bebedouro é suficiente para o meu lote. A capacidade de armazenamento do meu bebedouro é suficiente para garantir que o volume daquela água seja consumida pelos animais todo dia. Aí a gente começa a entrar numa relação. Eu preciso de bebedouros gigantescos que armazenam 10 mil litros de água, ou eu posso ter bebedouros menores com uma vazão de reabastecimento de água maior. Eu economizo na dimensão, mas invisto numa vazão de reabastecimento. É mais ou menos por aí. Então, quando eu penso em disponibilidade, acessibilidade e consumo, eu tenho que garantir que tudo isso seja atendida. Só que eu quero que os animais consumam água limpa, que eles tenham acesso a uma água limpa, que eles consomem porque eles acessam, porque eles têm disponibilidade de água limpa. E aqui a gente começa a levantar alguns problemas. O que é mais comum a gente ver nas fazendas? Coxo de água limpa ou coxo com água suja? O que é mais comum a gente ver na fazenda? Bebedouro artificial, coxo ou represa? Gente, a gente precisa ter a gente não pode ser hipócrita nesse momento e falar que não vamos deixar o gado beber água na represa, não. O gado pode beber água na represa, cuidado com legislação ambiental, mas pode, de preferência. Lembra lá do checklist que eu falei na live anterior? O acesso à água, beber água de represa é o ideal? Não, qual que é o ideal? Beber água de coxo limpa. Então, você pode ter isso como um objetivo de melhoria. Não que isso impacte no seu desempenho. Se isso estiver impactando no seu desempenho, o acesso, o tempo de melhoria precisa ser mais rápido. Você precisa corrigir isso. Então, quando a gente fala de problemas no coxo d'água, eu já vi coxo de água de pastagem com peixe. É um tanque de criação de peixe ou é um coxo que precisa ficar disponível para os animais consumirem água? Eu já vi coxo de água
tá cheio daqueles papudinhos em cima, parece mais uma horta hidropônica do que um coxo de água. Eu já vi coxo de água de 50 centímetros de fundura que eu não via o fundo do coxo. Tinha 2 dedos de barro quando a gente limpou. Então, isso são situações muito adversas, mas nós encontramos. E é exatamente isso que eu mostro para vocês. Olha a importância que nós estamos dando para um insumo nobre na nossa dieta. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente chega numa fazenda e diagnostica esses problemas, eu começo a identificar talvez uma cultura que não precisa limpar coxo, que eu não dou importância para a água. E eu vou precisar começar a educar essa galera e mostrar de fato a importância da água. Tudo que o boi come está atrelado à ingestão de água. Se faltar água, o animal para de comer. Parou de comer, para de produzir. O animal chega a morrer sem água. Para você ter uma noção, existem algumas ferramentas, né, que nós utilizamos em terminação, que a dieta dos animais é muito seca. Porque tem alguns insumos que nós utilizamos nas misturas de alimentações, de dietas, de rações, que tem muita matéria seca. 90% de matéria seca, 92% de matéria seca. E a composição, quando fica uma dieta muito seca, a composição daquela dieta fica com muita matéria seca elevada, que eu tenho que jogar água dentro do vagão, adicionar umidade, para que os animais consigam ingerir. Quando a gente entra num período seco, muito visível no gado de corte, por exemplo, as pastagens ficam secas. O que é ficar seca? As pastagens perdem água. Consequentemente, esses animais vão consumir menos pasto. Eles vão precisar consumir mais água. Lembra que eu falei que a vacada bebe pasto? A ingestão de água via pasto vai ser menor e vai precisar ter mais disponibilidade de bebedouro. Então é uma estratégia, é uma coisa que a gente precisa prever para não impactar na produção ao longo do ciclo. Quando a gente fala de água, gente, eu estou sim questionando vocês a de fato começarem a vasculhar os coxos, vai lá olhar. E isso é muito importante para nós. Um bovino geralmente bebe, tá? A grosso modo, 10% do peso vive em água por dia. Então é muito importante isso a grosso modo, tá? Vamos ajustar essa conta de fato. Então é muito volume hídrico que um lote ingere, via coxo, via planta, via dieta, via capim, entendeu? É mais ou menos essa conta. Então, a água disponível precisa ser muito bem estruturada. Marcos, quanto que eu gasto para implementar um sistema de fornecimento de água? Gente, começa fazendo o básico bem feito. Quanto custa limpar coxo? Quanto custa visitar coxo com mais frequência? Marcos, eu não consigo visitar coxo. Cara, vai uma vez por semana. Vai uma vez a cada 15 dias e limpa o coxo. É melhor do que uma vez por ano. É melhor que uma vez a 6 meses. Quanto custa aumentar a frequência? Quanto custa introduzir essa rotina numa fazenda? Quantos coxos você tem na fazenda? Você tem 500 coxos? Tá entendendo? Quanto uma fazenda de leite? Tá na porta. Toda hora a gente passa na frente de um coxo d'água. Oh, mas o meu coxo não é aquele que vira. O meu coxo é de concreto. Limpa, esvazia, limpa. Então, quanto custa, de fato, eu transformar a minha realidade, mesmo que eu esteja longe do ideal, simplesmente visitando e limpando o coxo? É essa reflexão que eu quero que você traz.
E quanto custa, quanto de dinheiro tem na mesa, que muitas vezes eu não consigo pegar, quando eu deixo esses animais tendo acesso e consumindo água de baixa qualidade. Então é muito importante isso. A água é um insumo muito nobre para os nossos animais, para o nosso sistema de produção. E a gente negligencia isso. Muitas vezes nas fazendas que a gente atua, a gente bate em cima de água todo santo mês. Todo santo mês. Então é importante a gente ter essa cultura, essa consciência de que o boi bebe pasto, de que o boi precisa de água para viver. Eu não estou nem pensando na produção. Quando eu entro em produção e vejo os gráficos de qualidade de água atrelada à produção de leite e carne, aí eu caio duro no chão. Porque aumenta drasticamente, somente eu cuidando de água. Então, se eu parar para pensar lá na minha visita no seu Zé, cara, é só olhar o bebedouro. Você vai ter uma noção, um panorama da realidade daquela fazenda. E perguntar, seu Zé, onde esse gado bebe água? Num bezerreiro, imagina você dar água suja para um lote de maternidade, para uns bezerros que têm imunidade ruim. Não é que tem imunidade ruim, né? Eles estão construindo a sua imunidade, são jovens, são nenês, e você está dando água ruim, aquela vasilha mal lavada no bezerreiro de leite, aquelas boinhas, aqueles bebedouros que você não consegue higienizar. Entende que você está deixando faltar água para um recém-nascido que, nossa, precisa de tudo mais nobre. Então é mais ou menos nesse sentido. O faltar água, vai faltar tudo na sua fazenda. Vai faltar tudo na fazenda do seu Zé. Imagina que você está trabalhando numa fazenda de leite intensivo. Você tem 2.000 vacas em lactação. Imagina faltar água um dia para essas vacas. Imagina faltar água um dia para essas vacas. Não existe ração que sustenta uma produção de leite. Não existe reprodução não existe protocolos, produtos milagrosos, injetáveis, que sustenta uma falta de água de um dia. Entende a dimensão de uma água de qualidade? Quando a gente entra no corte, a tendência é que essa negligência aumenta. Porque não vou lá ver o coxo d'água no final do pasto. Então a gente precisa ter essa dimensão de importância da água para os animais, para o bovino. Então, partindo do ponto, né, de como fazer, gente, aumenta a frequência de visita no coxo de água. Cara, os vaqueiros passam todo dia, sei lá, 2 vezes por semana no pasto, olhando a vacada, olhando a maternidade. Por que não vai ver o coxo de água? Já está lá. Então, comece a implantar isso na cultura da fazenda. E o mais importante, gente, o mais importante, comece a melhorar a qualidade dessa água. Existem fazendas que fazem análise de água. Eu não estou falando para você chegar nesse ponto. Até porque se você pegar um coxo, né, se você coletar 3 amostras, né, do coxo, vão dar 3 análises diferentes. Então, o ideal está muito longe do real, mas melhore acesso, melhore, por exemplo, disponibilidade, tamanho de coxo e volume de armazenamento ou volume de reposição, bitola de encanamento. Não faça encanamento fininho para lote grande, vai faltar água. São todos esses itens que realmente impactam. Eu tenho uma água limpinha. Nossa senhora, olha, eu bebo a água. Vai fazer vidinho no Instagram, bebendo a água. Bebi. Só que o coxo está bonito. Só que você tem 200 vacas naquele coxo d'água e na hora que vem as 200 vacas, o coxo seca, fica 6 horas para encher aquele coxo. A bitola do fornecimento do encanamento está pouca. É isso que eu estou querendo dizer. Não basta consumir uma água boa. Eu tenho que consumir com disponibilidade e com acesso bem feito. Não basta eu acessar uma água boa, eu tenho acesso a coxo. Minha fazenda é inteirinha de coxo.
mas eu não tenho disponibilidade, porque o volume é insuficiente. Mas mesmo assim, ela tem um consumo bom porque é uma água limpa. Entende? Não basta eu ter uma água limpa numa bacia. Não basta eu ter uma água limpa no barro, que tem uma praça de barro, que as vacas entram até a barriga no barro e para beber água ela tem que levantar a cabeça, porque não chega no coxo. Acessibilidade, disponibilidade e consumo. A disponibilidade, tamanho de coxo, volume de vazão, preenchimento de coluna d'água. Isso é fundamental para vocês. Pensem sempre nesse tripé quando a gente fala de água. Eu vou dar um relato nosso, de uma fazenda nossa de recria. Fórmula da dieta ajustadinha, consumo ajustadinho, tudo mensurado. Novilha ganhando peso. Na época eu estava ganhando 700 gramas por dia, uma época de água muito boa, lote ajustadinho, tudo bonitinho. Nossa, estava rachando, manejo ajustado. Mudança de pasto, levou o lote de 120 novilhas para um lote distante e o coxo de mineral era muito longe do coxo de água. Os animais deram preferência para quê? Para o suplemento proteico energético ou para a água? É óbvio que foi para a água. Ficaram mais perto do coxo d'água, pastejando, braquiária bufando. Nossa, coisa mais linda do mundo. Consumiram menos suplemento, o desempenho reduziu. Não passaram sede, não passaram fome, diminuiu o desempenho. Como que eu diagnostiquei isso? Eu sabia que o meu coxo de água era mais longe. O que nós fizemos? Mensuramos, pesamos, constatamos uma queda de desempenho, embora estava dentro do esperado, caiu de 700 gramas para 500 gramas, mas por que eu vou assumir perder 200 gramas? Formulamos uma fórmula diferente para que elas consumam mais e a ingestão do suplemento tivesse um efeito ruminal muito melhor, para que ela, mesmo assim, estando longe da água, ajustasse o desempenho. Então eu saí de um suplemento, por exemplo, 0,3, coloquei um suplemento 0,5, 0,7, sabendo que ela ia consumir metade desse suplemento pela distância água concentrado, mesmo ela consumindo metade da minha formulação, ela consumiu uma grande ingestão de produto, ajustei o desempenho dela. É corte, foi embora. Ah, Marcos, ficou um pouco de mineralização, ficou, mas voltou o desempenho, é corte, é recria. Esses animais não vão para a reprodução, é animal de recria de corte. Estratégia. Eu assumi... Marcos, por que você não piqueteou? Eu vou piquetear. Está no escopo da fazenda piquetear esse passo específico. Só que no momento não temos fluxo de caixa para piquetear. Eu assumi um risco, detectei um problema, corrigi via fórmula, eu tinha oferta de pastagem à vontade, ajustei a realidade daquele lote. Entende a estratégia? Por causa de uma falta de água ou um acesso de água que era mais crítico para aquele lote, pararam de consumir, caiu o desempenho. E nesse lote era um acesso chegando muito mais próximo de uma aguada, não era coxo. Então o que nós vamos fazer ao longo do próximo semestre, se Deus quiser? Piquetear bebedouro na praça de alimentação. Resolvi o problema desse pasto. Mas isso é um pasto numa fazenda rotacionada. Não existe mil maravilhas. Estou trazendo para vocês situações. Para a gente resumir essa conversa, a água, gente, é fundamental. É vida. Água é vida. As plantas se nutrem de água, né? Os animais, nós seres humanos, nos nutrimos de água. E isso está dentro do nosso checklist, Beef e Milk Scum. Então, olha a importância de um checklist bem feito. Marcos, o que é isso, Beef Scum? Beef Scum
São ferramentas de checklist, de avaliação, de diagnóstico de situações como essa que eu acabei de contar com vocês. Como que está o acesso do coxo de mineral e de água? São ferramentas que eu montei dentro de um ecossistema que chama VetSkills, que é uma plataforma de gerenciamento do médico veterinário, com várias ferramentas que você vai pegar e vai implantar na fazenda do seu cliente, para garantir gerar valor na entrega do seu serviço. E a gente está disponibilizando ela nessas últimas lives de forma gratuita. Clica aqui embaixo, entra, acessa e veja. Conheça essas ferramentas que podem melhorar o seu desempenho como veterinário. E, obviamente, vai melhorar o seu desempenho como veterinário, vai melhorar o desempenho do seu cliente. Vocês vão conectar, vocês vão se fidelizar. Vem para dentro da VetSkills, conheça o que está acontecendo de melhor hoje no segmento veterinário, segmento de consultoria veterinária. Não esqueça, água é fundamental. Olhe a água, frequente os bebedouros, as aguadas, corrija, ajuste, limpe, organize, coloque isso no seu calendário e você vai ver a sua produção, subir. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu tempo. Um pouco mais rápido hoje, porque falar de água é um pouco mais enxuto, mas dando a devida relevância para esse insumo nobre. Água é fundamental para ter leite e para ter carne. Valeu, gente. Até a próxima, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima live. Clica aqui, vem ver o que eu estou falando. VetSkills, acesso gratuito. Vem para cá, eu te vejo no próximo encontro. Valeu!